Eu quero falar sobre os dois aspectos das primícias. Vou falar o primeiro, se der tempo eu falo o segundo. Abra lá sua Bíblia comigo em Provérbios, por favor, capítulo 3, versículos 9 e 10. Honre o Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Eu vou falar algumas chaves e eu espero que essas chaves ajudem a vocês a entender esse princípio. Vamos lá? O que são as primícias? Em Israel antiga, Gustavo, foi estabelecido princípios. Deus sabia que o povo dele, Patrícia, morava num deserto, mora num deserto. Aliás, eles moram até hoje num deserto. Um deserto pequenininho. A terra de Israel é um deserto pequenininho. Não sei se você conhece o estado de Sergipe, mas Israel é menor do que o estado de Sergipe, que é um dos menores estados do país. Você consegue, eu já fiz isso. Eu já entrei em Israel no norte, pela fronteira norte do Egito, e saí na fronteira sul do Líbano com 10 horas de viagem. Tem lugares aqui em Minas Gerais que você gasta 15 horas para ir, aqui dentro de Minas Gerais. Então é um país sem recursos, é um país que notavelmente produziria um povo pobre. A nação de Israel era para ser uma nação pobre, uma nação miserável, de homens miseráveis. Por quê? O país pequeno, mora no deserto, chove poucas vezes no ano, cercado de inimigos por todos os lados. Todas as nações árabes em volta de Israel são inimigos de Israel. Como é que esse povo se torna? Essa é a pergunta que gente inteligente faz. Como esse povo se torna um povo de ponta? Grande parte, eu vou ser ousado em dizer que de 80% a 90% das riquezas do mundo estão na mão dos judeus. Vou repetir, de 80% a 90% da riqueza do mundo está na mão dos judeus, os filhos de Abraão. Será que isso tem a ver com a Bíblia, pastor? Esse país é um país de ponta, a ponto deles inventarem coisas assim. Os inventores, os cientistas de lá produzem tecnologia para o mundo inteiro. Nós usamos o Waze, que é a tecnologia para você dirigir, se locomover. O Waze é uma invenção das mais bobas de Israel. A sede do Google está lá em Israel, em Tel Aviv. Como que esse povo, a pergunta que eu tenho que fazer, Nando, como que um povo que tem tudo para ser o povo mais pobre, mais miserável do mundo, se transforma num povo de ponta? Sabe por que Hitler matou 6 milhões de judeus na Segunda Grande Guerra Mundial? Hitler começou a perceber que o judeu estava tomando conta do mundo, porque o judeu começava o ano, por exemplo, ele tinha uma padaria em janeiro. Quando chegava em dezembro, ele tinha 2, 3 padarias. Se um judeu tinha um comércio num ano, no início do ano, no final do ano ele dobrava, ele triplicava o seu patrimônio. E Hitler começou a perceber que a Alemanha estava sendo, como a Europa, estava sendo tomada pelos judeus. Aí a primeira coisa que Hitler fez quando ele se tornou chanceler, ele ensinou para os alemães a pegarem porquinhos de porcelana, de madeira, de plástico, e eles falaram assim, e Hitler falava assim com os comerciantes: pegue o dinheiro e deixa guardado dentro do porco. Quando um judeu vier negociar com você, você tira o dinheiro de dentro do porco e dá a ele, porque Hitler sabia que o judeu tem o porco como animal imundo. Então ele é que ensinou a guardar dinheiro no porquinho. Você já guardou dinheiro no porquinho? Quem ensinou foi Hitler. Guardar dinheiro no porquinho era uma afronta a Deus, porque para o povo judeu não aceitar o dinheiro. E você vai ver os guetos, o gueto de Varsóvia, os guetos alemães, aonde eles
foram prendendo os judeus, ele foi acuando os judeus, tirando o que os judeus tinham, com o objetivo dos judeus não dominarem financeiramente, economicamente, intelectualmente. Não era só financeiro, também intelectualmente, eles não dominarem o mundo. Agora a grande pergunta que eu quero fazer para o Senhor é a seguinte: como que esse povo se transforma num país pobre, lá no deserto? Como que eles se transformam nessa potência toda? Como? Por causa dos princípios que Deus ensinou para eles. Um dos princípios que Deus ensinou para os povos judeus são as primícias. Primícia, anote isso, é o início da colheita. Aonde houver primícias, a seguir vai haver colheita. Eu vou dizer de novo: aonde houver primícias, a seguir vai haver uma colheita abundante. O povo judeu faz isso. Então o povo judeu sabe que em toda, porque também quero explicar isso, dinheiro, empresa, negócios, bolsa de valores, isso tudo, ouro, prata, tudo isso Deus chama de colheita. E tudo que você trabalha, investe, Deus chama de semente. Deus trabalha com semente e colheita. Desde o princípio do mundo é assim: semente e colheita. Repete. Vai lá. Por exemplo, as nossas palavras são sementes. De repente, aquilo que você fala, por isso que a Bíblia diz: toma cuidado com o que você fala, porque aquilo que você falar, você vai ter que engolir, vai ter que comer, ou vai ter que colher amanhã o fruto das suas palavras, porque Deus tem a palavra como uma semente. Nós somos um saco de semente. Tudo que fazemos somos sementes. Você está semeando e a seguir você vem colhendo. Como que eu sei que vai haver uma colheita abundante na minha terra? Quando eu ofereço as minhas primícias. Era isso que os judeus sempre faziam. Eles sabem que a primícia, e o que é a primícia? A primícia é simplesmente dentro da colheita, dentro da plantação que você fez uma plantação, você tem uma expectativa de receber esse mês, sei lá, 20 mil reais. Você tem a expectativa de colher, sei lá, 10 toneladas de milho. Você tem a expectativa, sei lá, de comprar 5 carretas, 10 carretas. Então isso é a sua colheita. Só que a Bíblia diz que a colheita não sai de uma vez. Sempre vai amadurecer, uma pequena parte da colheita vai amadurecer primeiro. Ou seja, você vai colher, não vai colher tudo de uma vez, vai vir nas suas mãos uma pequena parte de tudo que você tem que receber esse ano, vai vir nas suas mãos, vai amadurecer primeiro. Então, esse amadurecimento, eu vou te dar um exemplo que eu dei outro dia, que vai te ajudar a entender. Nós estamos numa época de manga. Lá na roça eu tenho pé de manga. O pé está lotado de manga verde. As mangas que estão debaixo das folhas estão todas verdes. Não tem jeito de comer. Mas quando você chega na beirada, onde o sol castiga, tem manga que amadurece pelo castigo do sol, o tormento do sol, a aflição do sol na manga faz ela amadurecer no pé. Essa manga que amadureceu primeiro do que as outras, o que Deus chama ela? De primícia. Primícia é aquele fruto que amadurece primeiro, antes dos outros, e você já pode colher. Então o que o judeu faz? Quando uma parte do fruto, da colheita dele amadurece primeiro, ele colhia aquela parte, e ele levava aquela parte até o sacerdote. O que o sacerdote fazia? Ele movimentava aquela pequena parte diante de Deus. Quando Deus via o movimento daquela primeira parte sendo oferecida para ele, ele garantia o restante da colheita. É assim que o judeu colhe até hoje. É assim que ele vence até... Ele nunca mudou os seus processos. Diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que dou a vocês e fizerem a colheita, traga ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem, ou seja, a primícia. Continua. O sacerdote erguerá o feixe diante do Senhor, para que seja aceito em favor de vocês, e ele moverá no dia seguinte ao sábado. Qual que é o dia seguinte ao sábado?
O domingo. Então, aquela pequena parte do trigo que ficava maduro, o cara colhia e não comia. Ele não comia, ele levava para diante do sacerdote, e no domingo o sacerdote apresentava para Deus aquela primícia. Então, a seguir, Deus garantia que haveria uma grande colheita naquela terra. Então já não importa mais se a terra é ruim, se a terra é boa, se você trabalha numa empresa ruim, numa empresa boa. Agora o que vai te abençoar é porque você cumpriu um propósito de Deus, e Deus vai fazer a terra te abençoar a partir daquele momento. Você pode dar um glória a Deus aí bem bonito? Então os judeus sabem disso há séculos. Há séculos eles sabem disso, e eles praticam as primícias. Por isso que eu estou dizendo que janeiro é o mês das primícias, porque é a primeira colheita que vamos ter do ano inteiro. E quando nós oferecermos para Deus a nossa primícia, a nossa primeira parte da nossa colheita, nós movermos diante de Deus, Deus vai garantir que haja mais clientes na sua carteira de clientes. Deus vai abençoar os seus negócios. Deus vai fazer com que a terra gire em seu favor e não contra você. Eu vou dizer de novo, Deus vai fazer com que a terra gire ao seu favor e não contra a sua vida, porque isso é um princípio dele para abençoar o seu povo, porque o povo dele não tinha recurso, uma terra seca. Se eles morassem no Brasil, isso aqui seria uma outra história. Eles estão no deserto, mas lá eles conseguiram fazer isso. Quem está aí, gente? Quem está ligado? Então, por isso que Provérbios diz assim. Esse é o primeiro aspecto das primícias que eu estou te ensinando, é a parte financeira, econômica. O Provérbios diz assim, 9:10: honre o Senhor com as suas primícias. Honre o Senhor, põe aí para mim, fazendo favor, o primeiro texto que colocamos, Provérbios. Honre o Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. E o que vai acontecer se eu fizer isso? O verso 10 explica: os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Então, no verso 10, Deus explica o que é que vai acontecer então, Pedro. Se você oferece a Deus o seu primeiro corte de cabelo, você tem a barbearia do cantor, se oferecer, você cortou um cabelo, aquele primeiro cabelo foi a sua primícia, você oferece aquele corte para Deus, aí Deus diz assim: o seu salão vai encher de gente, você vai ter que abrir outros salões, você vai ter que abrir uma rede de salão. É por isso que o judeu, ele começava o ano, pastor, não acredito nisso, ele começava o ano com um negócio e terminava o ano dobrando, triplicando. Olha para o irmão do lado e diga: o menor de nós vai dobrar o patrimônio em 2025. Aponta para ele assim, para ele entender, faz assim para ele: ó, o menor de nós aqui vai dobrar o seu patrimônio em 2025, com a bênção de Jeová Jiré sobre a sua casa, sobre a sua família. Quem acredita, dá um glória a Deus. Olha o que diz Gênesis 26, fazendo favor, põe para mim, Gênesis 26. Primícias é o fruto que amadurece primeiro, abrindo porta para muitas colheitas. A primícia sempre está apontando para o futuro. Para onde as primícias apontam? Para o futuro, porque elas estão abrindo portas para outras colheitas. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi até Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Continue. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desças para o Egito, procura estabelecer-se nessa terra que eu te indicar. Então houve fome na terra nos dias de Isaque. Quem está aí? E quando tem fome na terra que a gente está, o que a gente quer fazer? Fugir para outra, né? Tem problema aqui, o que você quer fazer? Vou para outra igreja. Tem problema no casamento, o que você quer fazer? Mudar de casamento. Só que Isaque iria descer para o Egito porque tinha fome na terra que ele estava. Então Deus, quem falou com ele? Quem falou? Deus falou com ele: não desça, fique nessa terra. Por quê? Porque Deus sabe do princípio. Continue. Fique nessa terra por algum tempo, e eu estarei com você, e o abençoarei, porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão seu pai. Continue.
multiplicar-te-ei a sua descendência como as estrelas dos céus, lhe darei estas terras por meio da sua descendência, e todos os povos da terra serão abençoados. Me perguntaram assim: pastor, é útil comprar terra, comprar casa, a gente querer ter uma casa, ou a gente pega o dinheiro, põe no banco e vive de aluguel? Deixa eu te falar, desde que o mundo é mundo, a grande briga do homem é para ter terra. Olha para o irmão do lado, diga assim: a grande briga do homem é para ter terra. E as grandes promessas de Deus é para ter o quê? Não, porque existe uma turma de coach que está ensinando o seguinte: em vez de você gastar 1 milhão construindo alguma coisa, pega o dinheiro, põe no banco e vive de quê? E paga aluguel, rapaz. Você paga aí R$1.000 de aluguel, R$2.000, R$3.000 de aluguel. E aí, não é assim? Deixa eu te falar, isso não é um princípio divino que prospera e abençoa o homem. E aliás, você vai ver isso melhor quando você tiver família, quando você tiver filhos. Porque você pode morrer e um dia a sua família torrar, tudo está no banco. Mas se você deixou uma terra para eles, eles vão ter herança, eles vão ter aonde morar, eles não vão ser nômade. Fala com seu irmão, você tem que parar de ser nômade, fala com ele. Nômade é o cara que hoje mora aqui, mas não tem onde morar. O lugar que ele mora é dos outros. Então o cara cisma e fala: sai daí porque eu não quero você ir não. Aí ele muda para outro lugar. E ele vira um cigano, um nômade. Cada dia está no lugar porque ele não tem terra. A grande bênção que sempre houve, desde que o mundo é mundo, é o homem ter o seu próprio território. Quando Deus estava feliz com o povo de Israel, Ele dava terras para o povo de Israel. Isso não mudou. A grande guerra lá em Israel agora, 2025, olha quanto tempo depois, eles estão brigando por causa de quê? Terra, eles querem terra. Todo mundo quer território, e só você que quer dinheiro. Oh meu Deus. Fala com o seu irmão, só você que está querendo dinheiro. Fala com o seu irmão, dinheiro a inflação come, terra não. Diz o Zé Milton, antes, ele tinha um lema, né? Antes dele falecer: quem compra? Então olha para o irmão e diz: se você tem um lote, vai ter 2. Fala com ele. Tem uma casa, Deus vai te dar 2. Você tem uma fazenda, Deus vai te dar 2. Você tem... meu Deus, não tem ninguém pronto para receber essas coisas não, manda para cá. Quem vai receber isso, levanta a mão e dá um glória a Deus. Então olha para o seu irmão e diga: dinheiro os outros te roubam, o juro acaba e um monte de coisa, mas terra, não. Então Deus prometeu a Isaac dar para ele terras. Dá para ele o quê? Porque é o que Deus tem para nós. Continua. Porque Abraão ouviu a minha voz e guardou os meus preceitos, e os meus mandamentos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Assim Isaac ficou em Gerar. E o que Isaac fez? 26:12, olha só. Como é que Isaac ia fazer toda a promessa que Deus lhe fez virar uma realidade? Porque Deus fez a promessa, agora eu tenho que fazer ela virar realidade. O que ele fez? Isaac semeou naquela terra. Diga comigo, e no mesmo ano, o que ele colheu? Colheu o quê? A 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Muda a tradução para a gente entender melhor. E semeou Isaac naquela mesma terra, aquela que estava com fome, aquela que estava seca, aquela que não tinha nada. E naquele mesmo ano, 100 medidas. Naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor... eu estou lendo errado. E semeou Isaac na mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Então, ele deu as suas primícias em janeiro. Ali é janeiro, ele plantou em janeiro. E no mesmo ano, dentro do mesmo ano, ele colheu 100 vezes mais. Repito, porque a primícia, Elisângela, é a garantia de muitas colheitas. É uma garantia divina, pastor Nilton, de que vai haver outras colheitas na sua vida. Então esse é o primeiro aspecto que eu queria ensinar para vocês das primícias. Segundo aspecto, Apocalipse capítulo 14. Olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que em suas testas tinha escrito o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com suas harpas e cantavam como cântico novo diante do trono. E diante dos 4 animais e dos anciãos, ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra.
Estes são os que estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados. Como que, gente? Eu não ouvi. Como que? Eles foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Versículo 1 primeiro. O segundo aspecto das primícias, o primeiro é esse que eu te disse que te abençoa com colheita, com uma colheita e com uma bênção financeira. O segundo aspecto é que você é uma primícia, ou você faz parte de uma plantação, e Deus quer que você seja uma primícia. Deu para entender? Olha o segundo aspecto. O segundo aspecto, porque as primeiras primícias estão apontando para isso aqui. Deus tem uma lavoura. A Bíblia diz que Deus tem uma lavoura. Nós somos a lavoura de Deus. Quando você aceitou Jesus e ouviu o Evangelho, você se tornou uma plantação de Deus. Você se tornou o seu símbolo. Você tem como símbolo ser uma árvore frutífera ou não, mas você é uma árvore hoje. Então você é uma plantação de Deus. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Aliás, todos os crentes do mundo é a lavoura de Deus. Repete comigo, todos os crentes do mundo. Põe aí para mim uma imagem assim, de uma multidão, para mim, fazendo favor, de uma multidão, em qualquer lugar. Renan Book tem muitas imagens assim, se você achar aí. Então, todos os crentes do mundo é a lavoura de Deus. Dentre essa lavoura, essa grande lavoura de Deus, vai haver o arrebatamento, porque o Senhor Jesus prometeu que vai vir tirar a igreja da terra na grande tribulação que está para começar. Vai haver 7 anos de grande tribulação na terra. Essa grande tribulação, movida e dirigida pelo anticristo, só não começou por causa do rapto da igreja, que ainda não aconteceu. Vai haver o arrebatamento e o rapto. Melhor dizendo, o arrebatamento vai acontecer em 2 fases separadas e distintas. É isso que eu quero ensinar para você. Então, quando haver o arrebatamento dos vencedores, quando as primícias de Deus foram tiradas da terra, vai começar 7 anos de grande tribulação no mundo. Já está tudo preparado, a tecnologia, os homens, os governos, a moeda, está tudo preparado para começar os últimos 7 anos da grande tribulação. Por que não começou, pastor? Não começou porque a primícia tem que ser tirada. Nós somos uma lavoura. O que nós somos? Tudo isso aqui é uma lavoura. Só que dentre essa multidão de pessoas que aceitaram Jesus, algumas pessoas são diferentes. Deus chama elas de primícias. Por que elas são primícias? Lembra que eu te falei que primícia é quem amadurece primeiro? Então, dessa turma de crente que está aqui na igreja, tem gente que já amadureceu e tem gente que ainda é verde. Tem gente que entende o pecado como pecado, e tem gente que acha que não é tão sério assim. Isso não tem tanto problema, pastor. Mas você ainda vai amadurecer. Você não amadureceu, por isso que você não entendeu. Então, aqueles que amadurecem primeiro, e o que leva a manga a amadurecer? Lembra que eu dei o exemplo da manga? O que leva a manga a amadurecer antes das outras? Porque algumas estão na sombra, debaixo das folhas, outras estão no sol. O sol fustigante faz aquelas mangas amadurecer primeiro, elas são primícia. O que significa? Tem gente aqui que está sofrendo sendo crente, é o sol que está te castigando. Isso significa, essa tribulação que você está enfrentando, não é porque Deus quer te matar, é porque Ele está te amadurecendo primeiro. A tribulação não é porque Deus quer matar ninguém, os problemas não é porque Deus quer matar ninguém, Ele só quer que você vire primícia. E primícia é o crente que amadurece primeiro, é o crente que, por causa da dor, do sofrimento, das lutas que ele enfrenta, em vez dele morrer, ele amadurece. Quem está aí, dá um glória a Deus. Em vez dele desviar diante dos problemas que ele enfrenta, diante das dificuldades, Deus permitiu essas dificuldades para ele amadurecer. Então, dentre essa multidão, existem crentes que amadurecem primeiro. Esses que amadureceram primeiro, por causa do sofrimento, se manteram fiéis, esses não podem ficar na grande tribulação. Deus vai tirá-los da terra como primícias. Quem está aí?
Agora você vai entender Apocalipse 14, olha o que diz. É o segundo aspecto. Eu olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião. Esse monte Sião não é na terra, é lá no céu. Porque existe o monte Sião em Jerusalém celestial, a cidade que você vai visitar um dia, viu? Eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião. E com ele estava quantas pessoas, gente? 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Verso 2: E ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpistas que tocavam com suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil, que foram o que, gente? Tirados da terra. Então, antes da grande tribulação, Deus vai tirar as primícias, que são representadas por o número 144 mil. Sei que você vai me perguntar isso, pastor, então é só 144 mil? Não. Esse é um número de totalidade. 12 vezes 12 mil dá 144 mil. É um número de totalidade. Porque Deus, se Ele escrever que é 20, é 20. Se Ele escrever que é 30, é 30. Ele não pode falhar com isso. Então Ele colocou um número simbólico de 144 mil. Quem são esses 144 mil? Esse número de totalidade é todas as pessoas que amadureceram. Primeiro, sou crente junto com uma multidão, mas eu amadureci primeiro. Eu levo a sério, eu tenho compromisso firme e constante sempre. Como é que é na vigília? Aprendemos? Firmes. Nem todo mundo é firme, nem todo mundo é constante, nem todo mundo se entrega totalmente a Deus. Mas você é crente, quem disse que você não é? Você é salvo. Alguém pode dizer que você não é salvo porque você vem menos à igreja, ou porque você jejua menos, ou porque você não está lendo Bíblia, ou porque você não está orando. Alguém pode dizer que você não é crente? Não, você é crente, só que você não amadureceu. Porque crente maduro sabe que tem que orar, sabe que tem que ler Bíblia diariamente, sabe que precisa estar na igreja, porque a referência para ir para o céu é a igreja. Quem está aí, dá um glória a Deus. Ele sabe que ele não pode ficar batendo pezinho em festa do mundo, porque água mole e pedra dura tanto bate. Você foi livre do tráfico, você vai ficar passando, desfilando lá na frente da boca, uma hora o traficante te pega de novo. Você foi livre do mundo, você vai ficar indo em festa. Pastor, eu vou em festa, mas eu não celebro não, eu só fico olhando. Uma hora você vai, irmão, uma hora você cai. Então esses crentes, é crente, é salvo, mas fica brincando com o pecado, brincando com o mundo, não tem uma vida de oração, não tem uma vida de vigilância. E o que a Bíblia diz? Você não faz parte ainda dos 144. Você não amadureceu. Então Deus precisa te deixar na grande tribulação, para que o fogo da tribulação faça. Você quer ver um negócio fazer você virar crente? É coisa ruim. O diabo tem uma função extraordinária na vida do crente. Ele faz você virar crente de verdade. Estou aí? Quem está aí? Vai no médico, o médico diz para você: a sua doença, você tem 6 meses de vida. Você vai virar o melhor crente dessa igreja. O melhor crente dessa igreja vai ser você. Você vai amadurecer na hora. Problema te amadurece. O problema não é para te matar, é para te amadurecer. Então, tem gente que vai ter que ficar na grande tribulação. É de Jesus, é salvo, mas vai ter que ficar na grande tribulação para quê? Para amadurecer. Mas os 144 mil, Carolina, são aqueles que amadureceram. A fé amadureceu. Quem está aí? Quem aqui a sua fé já amadureceu? Não sei. Você ainda bebe pinga na hora do almoço? Da janta? Ainda bebe uma taça de vinho e fala: Jesus bebeu também. É? Que legal, hein? Como é que é o negócio? Você ainda faz coisas e você fala: não, mas agora eu tenho controle. É socialmente. É assim? Como é que é, gente? Fala para mim. Pastor, eu só creio. É claro que é. Só que você vai ter que enfrentar algumas coisas na vida para você rever algumas coisas. Irmãos, eu vi minha mãe morta com 21 facadas. Eu vi coisas acontecerem na minha vida para me fazer crente. Quando as pessoas falam comigo: mas isso tem problema não? Eu falo assim: não tem para você, meu amigo. Eu vi minha casa sendo destruída por causa de um gole de cachaça, por causa de um copo de cerveja. Você ainda não viu não? Então tá bom, continue. A hora que você vê, você amadurece.
Eu me lembro que eu estava evangelizando um irmão, ele falava comigo assim: pastor, mas a bala é muito gostosa, a gente põe ela na boca, e aí de repente a gente viaja, a gente põe uma música e fica... Eu falei: você está me convencendo de que pegar o êxtase e jogar na boca e você viaja, isso é legal? Ele é legal demais, pastor. Nossa, eu fico até adorando a Deus, eu ponho louvor e fico... O cara julgava o êxtase, a bala na boca, punha um louvor e ficava adorando a Deus, e queria me convencer de que aquilo ali era normal. Falei: vai chegar uma hora que Deus vai fazer você amadurecer, irmão. E o que faz você amadurecer? O inimigo. O gigante Golias é que fez Davi virar rei. Quem está aí? Quem está ligado? Quem está ligado? Você ainda não enfrentou problema. Quando enfrentar, amadurece. Esses 144 mil amadureceram. Estavam na igreja, mas já maduros. Quem está aí? Quem são eles? Continue. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Quem aqui ainda é virgem? Aí você faz parte. Pastor, então eu estou fora. Eu também? Mas quem está fora? Já casou? Tem filhos? Não, mas não é essa virgindade que a Bíblia está dizendo. Eles são virgens, por quê? Virgindade é sinônimo de pureza. Quando eles se converteram, depois que eles se converteram, esses crentes, eles se converteram e ficaram firmes. Eles não se contaminaram. Mulheres aqui é religiões, igrejas, fanatismo, blá blá blá. Essas pessoas não se contaminaram com mulheres. Mulheres aqui, nesse sentido, são religiões. Eles são virgens, ou seja, eu me converti nessa igreja há muitos anos atrás. Enfrentei poucas e boas, estou aqui, sou virgem. Eu não fiquei procurando alguém que apoiasse as minhas mentiras, os meus erros, ou os meus conceitos para me ficar bem. Eu sou virgem. Eu não me contaminei, compreende? São aqueles que não se contaminam, são aqueles que permanecem puros. Esses são os que vão ser arrebatados. Você já viu, já conversou com um crente desviado? É a pior coisa que existe. O cara vai falar: eu já jejuei, eu já orei, eu já fui na igreja, já fiz isso. Isso não adianta não, pastor, ele está contaminado. Então você precisa se manter puro. Não é que você não vai ter problema, mas você está puro. Então esses não se contaminaram com mulheres, eles são virgens. Mulheres aqui você entendeu que são religiões. E eles seguem o Cordeiro para onde quer que o Cordeiro vá. O Cordeiro falou para nós fazer uma campanha de cura divina. Vamos orar para cura divina. Vamos expulsar demônio, eles estão expulsando demônio. É hora de adorar, eles estão adorando. Eles não têm preferência. Sabe que tem gente na igreja que tem preferência? Tem uma irmã que saiu da igreja quando eu comecei a campanha Jeová Jiré, que ela falou assim: não, eu não gosto da campanha Jeová. Você tem que gostar da campanha. Você tem que gostar do que está sendo feito na igreja para você ficar: ah não, eu não fico nessa igreja não, porque essa música aqui eu não gosto. Mas a música nunca foi para você. Então esses que serão arrebatados, eles são puros e eles seguem o Cordeiro. O Cordeiro, eles não seguem a igreja, eles tudo para Jesus. Jesus é o Cordeiro. Eles não estão buscando nada para si. É libertação, vamos expulsar demônio. É cura divina, vamos orar para cura divina. É para adorar, então todo mundo vai adorar. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Eles seguem o Cordeiro, para onde quer que o Cordeiro vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus. Eles foram tirados da terra como primícias. Por que eles são os primeiros a ir para o céu? E a igreja, o restante da igreja vai ficar? Porque eles vão garantir a colheita. Lembra que eu falei que a primícia garante o resto da colheita? Então eles vão na frente para garantir que o restante um dia vá. Que na sétima trombeta, a Bíblia diz, aqui no capítulo 14, se você ler ele, você vai ver que no capítulo 14, aí o restante da igreja é arrebatado. Se der tempo eu leio com você, continue. E sua boca, na boca desses que foram levados primeiro, não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Verso 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para proclamar os que habitam sobre a terra, e toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dê-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Uma coisa interessante é que quando houver esse rapto
dos escolhidos, esse arrebatamento secreto que vai acontecer, que vai desaparecer essas primícias e eles serão levados para o trono de Deus. Aqui na terra, o evangelho da graça termina, a porta da graça fechou. Agora ninguém mais se converte pela graça. Veja que vai vir um anjo voando pelo céu, anunciando um outro evangelho, chamado evangelho eterno. Esse evangelho eterno não está dizendo para as pessoas se arrependerem, ele está dizendo para as pessoas temerem a Deus, porque a salvação pelo arrependimento acabou. Pastor, então a porta da graça vai fechar? Sim, quando houver esse rapto dos vencedores, esse arrebatamento, a seguir não vai haver mais conversão como temos hoje. As pessoas se arrependem, batizam nas águas e vêm para a igreja. Não, acabou isso. Um anjo vai proclamar um evangelho dizendo: temei a Deus e o seu juízo. Agora as pessoas têm que vir pelo temor. Por quê? Porque já não tem mais jeito das pessoas terem o privilégio das primeiras. Elas tiveram tempo e não se arrependeram. Foi pregado o evangelho para você e você não se arrependeu. Não você, porque você arrependeu, foi salvo, batizado, ok. Mas o mundo está aí, o mundo está evangelizado. Você vai em qualquer boate, em qualquer festa, está cheio de gente que nasceu na igreja, cresceu na igreja, ou alguma vez veio na igreja e ouviu a verdade. Jogador de futebol, artista, em todos os setores, não arrependeram. Então depois do rapto não haverá mais arrependimento. Agora o evangelho é o evangelho eterno, que diz: vocês precisam temer a Deus, porque o seu juízo vai chegar. Quem está aí? Quem está ligado? Continue. E o outro anjo seguiu dizendo: caiu a Babilônia, aquela grande cidade, que todas as nações deu a beber no vinho da sua ira e da sua fornicação. Verso 9. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus. Porque vai acontecer isso. Assim que você for levado, eu vou te tratar como alguém que vai. Nem assim você falou nada. Oh meu Deus. Eu vou te tratar como alguém que vai subir, tá? Assim que você for levado, o anticristo vai dominar. E ele é chamado na Bíblia de quê? De a besta. E a primeira coisa que ele vai fazer para você comprar ou vender, fazer negócios, continuar crescendo economicamente, você tem que ter o número dele, que é o número da besta. Só que a Bíblia diz que se você colocar esse número, você vai beber do cálice da ira de Deus. Você perde o seu lugar. Aí você é crente. Quem é crente dá glória a Deus. Você sabe, se você ficar, você sabe que você não pode colocar o quê? O número da besta. Mas se você não colocar, você não come, não bebe, não veste. Compreendeu? Aí agora essa tribulação vai te amadurecer. Você não quis fazer agora na época da graça, vai fazer obrigado nessa época. Quem está entendendo? Deu para entender? Porque você sabe, você não tem escolha. Se você for lá e fazer o que o anticristo quer, sua salvação, tudo é perdido. Você sabe que tudo está perdido. Você sabe que eu já fui para o céu. Eu vou estar indo, em nome de Jesus. Você sabe que eu já fui. Fala com o irmão, eu também. Fala com ele, eu também já fui. Você sabe, você vai entrar aqui na igreja. Não sei se o pessoal do louvor vai estar aí. Se tiver, eles vão estar tocando. Eu não sei se vai ter algum pastor auxiliar aí para fazer culto. Eles vão vir fazer culto. Aí você vai sentar e falar: cadê o pastor? Cadê fulano? Uai, já aconteceu, já levou. Então agora o que nós vamos fazer? Não tem mais graça nem arrependimento. Agora você tem que temer a quem? Aí vem a notícia no Jornal Nacional. Agora o grande líder mundial diz que para comprar e vender precisamos ter esse número. Porque agora a moeda se unificou. Houve agora a grande união. E agora ninguém vai passar fome e sede, porque haverá um... Irmão, você vai comprar carro barato. Fala com seu irmão, você vai comprar carro barato, diga para ele. Porque para te comprar, ele vai colocar o seu poder, você vai ter poder. Vai parecer que você mora na Europa, ganhando em euro. Porque ele vai unificar a moeda. Só que para unificar a moeda, e você se usufruir dela, você tem que colocar o quê? O número da bicho, o número da besta. E aí você perde. Você não colocando, começa o seu sofrimento. Sabe esse sofrimento que você está evitando hoje? Você vai ter ele amanhã. Quem está aí? Quem está ligado? Só que eu não queria falar disso. Eu queria falar que o segundo aspecto das primícias é que Deus não quer que você fique com a colheita. Deus quer que você vá na frente.
Pastor, e quando é que o restante da igreja vai subir? Aqui, ó, capítulo 14, continua para mim, eu vou só te mostrar isso. Continua, por favor. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Continue. E ouvi uma voz no céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Verso 14. E olhei e eis que uma nuvem branca. Eis que uma nuvem. Aí agora, Jesus vai descer do céu. Eu vou estar lá com ele, porque eu já fui na primeira. Eu já estou lá na Jerusalém Celestial. Começou aqui a grande tribulação. No meio da grande tribulação, no finalzinho dela, antes dela terminar, Jesus vai descer com a Jerusalém Celestial. E nós que já estamos com Ele, vamos estar nessa nuvem branca. E assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem. Quer dizer, Jesus, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. Para que ele tem essa foice aguda? E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem, dizendo: lança a tua foice e colhe. Como é que é? Lança a tua foice e ceifa, e colhe. A hora de ceifar te é vinda, porque já a colheita está. Quem que está maduro, irmão? Quem que está maduro? A turma que não subiu como primícia e que ficou na grande tribulação, agora já amadureceu. Então agora Jesus vai fazer o arrebatamento do restante da igreja. Quem está aí? Pergunta para o seu irmão: você vai na primeira ou na segunda? Faz uma coletiva com ele aí. Fala: irmão, você vai ser primícia ou vai ser colheita? Olha o que o anjo disse para Jesus sentado nas nuvens. Por isso que a Bíblia diz em Tessalonicenses que no abrir e fechar de olhos encontraremos com ele nos ares, nas nuvens. Está falando dessa parte da igreja que ficou, não foi como primícia. Quem está aí? Olha para o irmão e diz: eu espero que você seja uma primícia esse ano. Pega na mão dele e diga: então amadureça, seja firme, constante, abundante, fuja do pecado, vida de oração, leia a Bíblia. Quem está aí? Amadureça.